Queridos, antes de abrirmos a nossa Bíblia, deixo a vocês uma pergunta. Em quem você confia? Em quem você confia? Nós vivemos em um mundo que nos prega assim: não confie em ninguém, confie em você mesmo. E essa é a realidade do nosso mundo. E por confiarmos em nós mesmos, o mundo tem ido de mal a pior. Por confiarmos em nós mesmos, até mesmo no seio da igreja, nós vemos desastre após desastre de vidas que são tão inconstantes, que se não fosse a graça do Senhor, se não fosse a misericórdia do Senhor, eu digo que aqui nós não estaríamos. Querido, em quem você confia? Hoje pela manhã, nós estudamos na escola dominical um pouco do livro, na verdade todo o livro de Naum, em que é um livro que traz conforto ao povo que estava sob a opressão da Assíria. Conforto porque há várias centenas de anos os assírios dominavam sobre aquela região. E agora, Deus trouxe a palavra de juízo, que 50 anos depois da profecia de Naum, aconteceu no ano 604 ou 605 antes de Cristo. A Síria foi totalmente destruída por Nabopossolar, pai de Nabucodonosor, rei da Babilônia, imperador babilônico. E nós, nesta manhã, nós falamos que nós devemos sentir conforto, sim, nestas palavras de profecia, porque elas se fazem ainda notórias no dia de hoje. E hoje, queridos, nós ouviremos em quem nós devemos confiar. Claro que nós falamos sobre Deus, mas na pessoa de Cristo, que fora prometido também pelo profeta Zacarias. Então quero convidá-la a nessa noite abrirem comigo as suas Bíblias. No profeta Zacarias, nós estamos fazendo a exposição desse profeta há vários meses. Conforme os irmãos bem conhecem a dinâmica minha, desde novembro de 2017 me propus a falar a respeito do rei, no Evangelho de Mateus. Mas depois nós andamos por Ageu e Zacarias para mostrar, quando chegamos, depois das bem-aventuranças, no ser sal e luz dessa terra, nós fizemos uma pergunta aqui na igreja: por que nós não conseguimos ser sal e luz nessa terra? E aí fomos para Ageu, por conta de muito pecado. Depois fomos para Zacarias, Deus nos chamando como Ageu ao arrependimento e a vislumbrar quem é o nosso Deus. E enquanto estamos lendo Mateus, estamos lendo Zacarias. E os dois sermões, eles fazem luz um ao outro. E é maravilhoso ver como a mensagem do rei se faz aqui em Zacarias. Zacarias é um dos profetas que mais anunciam a Jesus Cristo. E aqui nós estamos para ouvir a sua voz mais uma vez. Zacarias capítulo 9, leia comigo, prestando atenção em todo o texto sagrado. A sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Amate, que confina com ele, sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como pó e ouro como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon verá e temerá. Também Gaza e terá por dor, grande dor, igualmente Ecrom, por sua esperança será iludida, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá e Asquelon não será habitada. Povo bastardo habitará em Asdote, e exterminarei a soberba dos filisteus. Da boca destes tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes, tais abominações, então ficarão eles como um restante para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá e Ecrom, como Jebuseu. Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la, contra forças militantes, para que ninguém passe nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Alegrar-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e
e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, em que não havia água. Voltai, ó, a fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Porque para mim curvei Judá como um arco, e o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E te porei, ó Sião, como a espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão os fundibulários e os pisarão, também beberão deles o sangue como vinho, encher-se-ão como bacias do sacrifício, e ficarão ensopados como os cantos do altar. O Senhor seu Deus naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens, e o vinho as donzelas. Ore comigo mais uma vez, meu irmão, minha irmã. Senhor, nós aqui estamos, nesta noite, para ouvir a sua voz. Ó Pai, como é bom ouvir a sua voz. Desperta-nos o coração, os ouvidos, as nossas mentes, os nossos olhos, para contemplarmos o Senhor que aqui está. Porque são palavras que podem promover mudança real na nossa vida. Ó Pai, estamos finalizando mais um ano. E não queremos, ó Deus, não porque finalizamos este ano, mas não queremos andar o dia de hoje mais como outrora, mas na confiança e confiando no Senhor. Portanto, ó Pai, me use na minha pequenez para expressar a Tua palavra com fidelidade. E aos ouvintes, ao Teu povo que aqui está, a compreensão de quem Tu és, para andarmos, ó Deus, em novidade de vida, para andarmos a testemunhar do Senhor e a confiar enquanto o Senhor nos der a vida. Que o Senhor seja glorificado hoje e para todo sempre. Amém. Zacarias, um jovem que fora chamado por Deus. Zacarias abriu a sua boca para falar a respeito de arrependimento, no mesmo tempo de Ageu. Zacarias, com ousadia, em uma noite, viu 8 visões que apontavam para quem é Deus, que está com o seu povo, que mensura toda a terra, que governa sobre todos, que perdoa os pecados, que levanta os líderes, que chama o seu povo a reconstruir o tabernáculo, porque o tabernáculo significava sacrifícios ao Senhor, significava louvor ao Senhor, significava temor ao Senhor. 8 visões foram chamadas, 8 visões ele recebeu. Depois chamou o povo a uma postura de um jejum diante do Senhor. E como nós vimos no capítulo de número 8, ele vem falar a respeito de uma Sião restaurada. Só que, quando nós olhamos para Zacarias, nós não conhecemos muito bem os detalhes. Eu disse a vocês que praticamente do capítulo 1 até mais ou menos o capítulo 6, até o capítulo 6, acontece num dia, numa noite. O capítulo 7 em outro evento. E o capítulo 9, a partir do capítulo 9, são momentos da história de Zacarias quando ele já está um pouco mais velho. Não há um silêncio, mas o povo volta a construir. E aqui, a partir do capítulo 9 até o final de Zacarias, nós vemos as sentenças do Senhor, as predições do Senhor, o juízo do Senhor, apontando também para Cristo. Então, a partir do capítulo 9, nós veremos muito o contato com Mateus, com Cristo Jesus. E você vai observar isso cada vez que nós olharmos para Zacarias. É nítido as profecias que falam a respeito do Mestre, Cristo Jesus. Até, então, Zacarias capítulo 9, nós vemos Deus chamando o seu povo a uma postura. Zacarias concentrou-se até agora em acontecimentos imediatos. O que vai acontecer do templo ser restaurado. Só que agora, tal como nós estudamos aqui em Naum, ele vai falar sobre profecias contra todos aqueles que eram os inimigos do povo de Deus. Vamos lembrar. O povo retornou do exílio. Tinha os samaritanos como inimigos.
tinham os filisteus ainda como inimigos, tinham os fenícios, na verdade não eram fenícios, descendentes dos fenícios, Tiro, Sidom, eram povos que faziam opressão a Judá que retornara. Tal como nós ouvimos hoje, que a todo instante Deus permite inimigos ao nosso redor. E tal como de manhã eu disse, Deus está muito atento a todos os inimigos ao redor do seu povo. E Ele agora prediz contra estes inimigos. Então Ele vai à frente a partir do capítulo 9. E aqui, queridos, nós vamos ver uma exatidão histórica. Teremos mais um pouquinho de aula de história, para quem gosta de história vai lembrar dos eventos. Mas aqui, queridos, em Zacarias acontece tal como em Naum, quando eu, na verdade, disse a vocês sobre como Nínive caiu. E no capítulo 2 mostra exatamente como Nínive caiu. Aqui nós veremos como Sidom, Tiro, como os filisteus caíram. E o que realmente aconteceu. Mas acima de tudo, nós somos hoje convocados, irmãos, a confiar num Deus soberano. E a minha pergunta é, em quem você confia? Você confia e vive de acordo com o Deus soberano que se declara na sua palavra? Porque se você não confia, é fato que você vai sair daqui, se você está ouvindo, voltado aos seus afazeres, às suas obrigações e às pressões do dia a dia, seja na sua família, no seu emprego, na nossa comunidade cristã, na nossa comunidade, vão fazer pressão sobre você. E é capaz de domingo que vem você chegar aqui com o mesmo coração, talvez, pressionado, desanimado, longe. Mas se você realmente confia no Deus soberano, hoje você é chamado, mais uma vez, a prestar atenção no que Ele faz. Isaías 46 diz assim: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé e a minha vontade. Esse é o Deus que disse a sua palavra e é o Deus que governa a sua história, que governa a história do nosso país, que governa a sua vida familiar, que governa a vida das pessoas dessa igreja, que governa a nação, que governa o mundo. Tudo para um único plano, para a sua volta. Você confia neste Deus? Você está submisso a este Deus? Você descansa neste Deus? Olha um detalhe, começamos agora a olhar para o texto. No início do capítulo 9, nós vemos que há uma sentença pronunciada, que é contra a terra de Adraque, mas daqui a pouquinho eu vou falar a respeito sobre ela. Mas se você lembrar um pouquinho da primeira visão, lá no capítulo 1, você vai lembrar que tinham os cavaleiros na visão de Zacarias, que eles já chegaram agora diante de Zacarias e do anjo, e eles voltaram de rodear a terra, e eles disseram, a paz. Só que nós estudamos aqui que essa paz era uma paz forjada. Talvez seja a paz que nós usufruímos hoje aqui no Brasil. A paz. Não a guerra. A tranquilidade, mas forjada, porque aqueles que dominam e promovem a paz são tiranos. São pessoas ímpias. E nós usufruímos dessa paz aqui no Brasil. Nós usufruímos talvez dessa paz nas famílias, no emprego, mas é uma paz forjada. E aqui, queridos, este cenário, no capítulo 1, é um cenário de um povo que vivia sobre essa paz forjada e ela se sentia, de certa forma, oprimida, como nós nos sentimos hoje. Como nós bem sabemos que nada vai bem. Só que Deus, agora, a partir do capítulo 9, vai falar a respeito de como Ele age. Na verdade, no capítulo 2, ele já começa dizendo, sabe os chifres que estão levantados? Eu os cortarei. Ele já o disse, só que aqui no capítulo 9, nós vemos agora Deus agindo como conquistador. Como aquele que disse lá em Naum, lembra em Naum? A sentença contra os assírios, e no capítulo 2, como ia acontecer, e por que no capítulo 3, ele aqui agora está agindo novamente. Eu não disse que ia cortar os chifres, agora eu vou dizer como vai ser. Agora eu vou mostrar a vocês como eu irei fazer e como eu domino sobre tudo, sobre o tempo, eu vou declarar como vai ser a morte de vocês.
Como vai ser a destruição de vocês? Queridos, para aquele povo que estava ouvindo isso, eles não contemplaram, tal como eu disse em Naum, eles não contemplaram esses fatos com seus olhos, mas isso aconteceu, porque nós olhamos agora para a história. Só que eu e você que estamos aqui agora, somos chamados a crer nessa palavra, porque o Deus da história é o mesmo que está olhando para todos esses ao nosso redor, os inimigos da nossa vida, os inimigos da igreja do Senhor, os ímpios, e nos chama hoje, agora, a confiar nele, a confiar no que domina sobre todos. Então ele está dizendo ao seu povo: olha, eu sou o Deus conquistador que vem e vai agir. Sobre que terra? Aí eu volto ao versículo de número 1, a terra de Adraque. Eu não vou me estender nisso aqui, mas resumindo o jogo de palavra, Adraque significa duro e mole. Duro e mole. É um jogo de palavras, mas resumindo, ele traça o perfil do Império Persa. Poderoso no seu exército, nas suas conquistas, como dureza, mas mole na sua frouxidão moral. Era assim o Império Persa, caracterizado, e nada diferente de hoje, né? Nada diferente de hoje. Aqueles que são duros, são baixíssimos na sua moralidade. E eu duvido você me mostrar um império que não tenha essas características. Todo império é caracterizado por baixa moral e por altíssimo poder. Então, a sentença agora é contra a terra de Adraque, contra o Império Persa e sobre todos aqueles que ali estão. Agora vamos para o que aconteceu de verdade. A descrição do juízo divino. O juízo prossegue, se você olhar a partir do versículo 2, até, na verdade, você vai ver uma dinâmica que ele faz uma rota. Olha que interessante. Ele vai fazer uma rota. Para quem está vislumbrando o mapa, eu poderia até ter colocado o mapa aqui, mas ele fala, vai sair de Damasco, de Amate, depois vai sair por todo aquele litoral que hoje é o litoral da Síria, o litoral de Israel, e vai até o Egito. Basicamente, da Síria, descendo por todo o litoral até o Egito. É um Deus que está conquistando cidade por cidade. Vamos aos fatos reais do que aconteceu. Zacarias se levanta para falar essa profecia, e ela acontece no ano 333. Um homem chamado Alexandre o Grande invade a Pérsia. E ele persegue, na verdade, ele tem 3 a 4 lutas, na verdade, enfrentamentos, mas uma grande luta bem na região onde da Turquia, e começa a perseguir o Império Persa. E o Império Persa vai para aquela região, entrando na Turquia, indo para a região do Iraque, lá para dentro, onde é a região do Irã, atraindo e fugindo um pouco, mas atraindo o exército para regiões desérticas. Mas eles tinham fortalezas para salvaguardar-se. Só que Alexandre, em vez de perseguir o exército, ele desce para Damasco, conquista Damasco e vai descendo por todo o litoral até o Egito, destruindo toda a armada persa, todas as regiões de portos persas, para depois voltar e perseguir os persas até derrotá-los e chegar na beirada ali da Índia e entrando na Índia. Isso é um fato histórico, é só você ler sobre Alexandre. Ele chegou até na região do Himalaia, perseguindo todo o Império Persa. Mas sabe o que é fascinante? Porque tudo isso que nós lemos aconteceu. Ele destaca aqui os fenícios, na verdade, os de Tiro, de Sidom, e destaca também como Alexandre exterminou os filisteus. Eu quero mostrar, do versículo 2 ao versículo 4, como que foi impressionante o que está descrito aqui e o que Alexandre fez. No versículo 2 diz assim: também repousa sobre Amate, que confina com ele sobre Tiro, e Sidom, cuja sabedoria é grande. O que Deus está falando? Que esses homens eram sábios, esses homens eram de tremendas, eles eram astutos, sábios. Ali em Tiro e Sidom haviam universidades, bibliotecas, era um mundo do saber, dos negócios. E Tiro edificou para si fortalezas e amontou prata como pó e ouro como lama nas ruas. Eis que o Senhor despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Queridos, Tiro, se você for depois da minha pregação, for lá e busque um pouquinho sobre a cidade de Tiro.
Não agora, só depois. Alexandre o Grande conquistou Tiro, mas antes de falar sobre ele, Nabucodonosor, o imperador babilônico, cercou Tiro por 13 anos e não conseguiu derrotar essa cidade, que tinha muros de 50 metros de altura. Era uma cidade que estava construída no continente e construída no mar. A sua sede principal estava no mar, numa ilha a 800 metros de distância do continente. E ali eles construíram uma mega fortaleza com muralhas de 50 metros de altura. Nabucodonosor não conseguiu derrotá-los. E eles, por não terem sido derrotados, acumularam sobre si muitos tesouros. Depois, o Império Persa os dominou. Não vou falar sobre esse relato, mas eles continuaram sendo uma grande região. E esse fato é verdade. Havia tanto ouro na cidade, que Alexandre o Grande, depois de ter conquistado, distribuiu aos seus soldados. Era enorme a quantidade de riquezas. Mas como Alexandre destruiu essa cidade? Como curiosidade para lembrarmos do texto. Alexandre, chegando na cidade, destruiu a parte continental, mas não conseguia avançar sobre a ilha. E os de Tiro, tal como o imperador assírio que nós vimos aqui em Naum, zombou de Alexandre. Alexandre pegou todas as pedras, entulho e muro da grande cidade continental. E em 7 meses, na verdade quase 8 meses, foi colocando no mar os entulhos até chegar na ilha. E depois, em menos de 2 semanas, destruiu por completo aquelas muralhas. E elas se tornaram, tal como nós vimos a profecia em Ezequias, eles derrubou a muralha de tal forma no mar, que até hoje se torna local, como é declarado nas profecias a respeito de Tiro e Sidom, para que os pescadores lancem as suas redes para secar. O orgulho de Tiro foi lançado no mar, tal como a profecia que nós lemos aqui. E depois, quando Alexandre chega na região filisteia de Asquelon, os filisteus também, com a sua ganância, com o seu orgulho, enfrentaram a ponto de, em Asquelon, ser uma grande luta ferrenha, que historiadores dizem que eles lutaram até o último homem. E por causa da sua astúcia, Alexandre pegou e vendeu todos os seus habitantes e repovoou, tal como é dito aqui, repovoou este local por conta da sua soberba. Queridos, eu aqui só mostrei alguns dados históricos para lembrar que as profecias do Senhor se cumprem e todas se cumprem. O juízo veio sobre estas nações. Só que é dito também que o Senhor se coloca como sentinela diante do seu povo. Tal como eu disse hoje pela manhã, queridos, o nosso Deus continua a cuidar de nós. Continua sendo o protetor do seu povo, refúgio do seu povo. Então, nessa primeira parte, olhando nessa primeira parte até o versículo 8, que conclusão nós podemos trazer? Primeiro, a soberania de Deus. Deus é soberano sobre todos. Começando pela sua exatidão profética, Deus está no controle de toda a nossa vida, de todo o nosso futuro. Então, por que desanimarmos? Queridos, eu volto à minha pergunta inicial, a começar de mim. Por que nós somos tão inconstantes? Por que tanto desânimo? Por que tanta fraqueza? É porque nos falta confiar neste Deus soberano. Se você sondar o seu desânimo, a sua fraqueza, muitas vezes está fundamentada em você olhar tão somente para a esfera humana. Mas a palavra de Deus nos chama a confiar nesse Deus soberano, nesse Deus onipotente, porque nenhuma obra humana é capaz de impedir os seus desígnios. Olhe para Nínive, como nós falamos de manhã, olha para Tiro e Sidom, olhe para esses homens. Olhem para todos aqueles que se levantam contra Deus hoje. São insuperáveis? São pessoas que têm poder? Se Deus fizer assim, eles caem. Agora você tem confiado nesse Deus soberano? Ou você tem olhado somente para eles, para o que o homem pode fazer? Como eu disse pela manhã, querido, presidente, governo, nada muda. E eu disse pela manhã que tudo tende a ficar pior. Tudo tende a ficar pior. É claro que Deus ainda é misericordioso com a sua graça e soberania e misericórdia, mas nós temos que confiar nesse Deus onipotente. Todos estão sob o seu governo.
E tal como nós vimos aqui, queridos, sobre esses persas, os filisteus, Tiro, sabe o que estava acontecendo com o povo judeu? Muitos perdiam a esperança e eles se uniam a estes. Muitos iam para a Babilônia. Lembra que eu disse do cativeiro? Muitos ficaram no cativeiro, só 50 mil voltaram. Eram vários que ficaram lá na Babilônia. Por quê? Porque amaram o mundo. E um ensino que nós vemos aqui, queridos, é não confie no mundo. Não coloque o seu coração nesse mundo. Não coloque o seu coração em estruturas, não coloque o seu coração em governos, não coloque o coração em coisa alguma deste mundo. Não coloque em Deus o teu coração, em Deus o teu coração. Porque pode ruir tudo isso, família, mundo, governo, tudo. Se o teu coração está em Deus, você pode caminhar em paz. Não ame o mundo, não ame a sua força, porque Deus destrói tudo que é deste mundo. E Ele vai destruir tudo que pertence a este mundo. Não duvide, Ele vai agir. Mas creia em algo maravilhoso, como nós vemos aqui no versículo de número 8, ele diz: acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la, contra forças militantes, para que ninguém passe nem volte, não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo com os meus olhos. Queridos, confie na proteção de Deus. A gente vai começar a estudar aqui Juízes e nós veremos que quando o povo não confiava em Deus, Deus mandava os ladrões, os assaltantes e tudo mais. E nós vivemos numa vida com este perigo constante. Quem preserva a sua vida, querido, não é a sua casa, não é o seu alarme. Estou dizendo isso porque uma vez eu era em 1997, vivendo ali na casa pastoral da primeira igreja. No mesmo ano nós fomos assaltados 3 vezes ali, o prédio inteiro pastoral. Eu sei que ia ficar sem roupa por 3 vezes. E eram tudo menino que deve ter entrado lá, né? Porque roubaram as minhas roupas por 3 vezes. E mesmo com alarme, com tudo. Não há como prevenirmos isso, querido. Nós estamos debaixo de opressores, de assaltantes, de homens maus e até mesmo de uma coisa chamada morte, enfermidade. Ela um dia nos alcança. Mas o nosso coração tem que estar centrado em Deus, porque Ele defende o seu povo. Ele cuida da menina dos seus olhos. Agora, a segunda parte de Zacarias, ele aponta para quem é que cuida de nós. A nossa religião, queridos, não é baseada só em fatos, na verdade, em falas. A nossa vida, ela é baseada numa pessoa, em Cristo Jesus. E por isso que Zacarias alça sua voz agora ao seu público, como nós estamos fazendo aqui agora, dizendo: em quem você confia? Em quem você confia? É no Deus relacional? Eis o vosso rei. Nós vemos a ação militar, que ela aponta para um cumprimento espiritual maior. Os judeus no tempo de Zacarias, eles não tinham um rei. O último rei foi Zorobabel. Já não vemos Zorobabel a partir do capítulo 9. Na verdade, ele não era nem rei, ele era um governador. Ele era descendente da tribo de Davi. Mas não houve mais um rei da descendência de Davi. E a quem se refere essa profecia? Quem é o justo dessa profecia? É Cristo Jesus. Aquele que veio e a sua justiça agradou a Deus. Aquele que é justo em todos os seus caminhos, cumpriu a justiça com qualificação pessoal. E serviu como rei justo de Deus, na sua obediência ativa. Conforme nós lemos lá em Mateus, ele veio para cumprir toda a lei. E ele foi justo. E a sua justiça positiva nos alcançou, a fim de nos conceder a todos aqueles que nele creem. Por isso que Zacarias afirma que ele vem com toda justiça e salvação. O rei veio, e olha que interessante. Versículo 9. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento. Um jumentinho, cria de jumento. Você já viu essa passagem, não já? Você já ouviu essa passagem, Mateus 21, quando pela última vez Jesus entra em Jerusalém. E aí manda os seus discípulos pegarem a cria de uma jumenta, um jumentinho. E ele anda sendo exaltado como Hosana, Hosana. E entra na porta de Jerusalém, sendo exaltado como rei. Nós bem sabemos que aqueles que abriram a sua boca para cantar Hosana, Hosana, menos de uma semana depois estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o. Ele ali foi morto. Mas veio o rei, humilde
com um sinal de realeza. E ele já veio, queridos. Mais uma profecia se cumpriu. Mais uma profecia agora que aponta para Cristo Jesus. E ele nos chama como súditos desse rei a ter o mesmo comportamento humilde que ele teve. A andar nos seus passos. Mas esse rei é um rei de salvação. Porque a obra que ele conquistou foi salvação para nós. O versículo 10, ele mostra isso. E olha que interessante, e aqui eu queria que vocês prestassem mesmo atenção nesse versículo. O que o povo judeu na época de Jesus queria? Um rei físico, que acabasse com o Império Romano, que decretasse com voz poderosa: é o fim do Império Romano, aqui estou eu para liderá-los. Era nisso que eles confiavam, por isso que eles gritavam: Hosana, Hosana. Mas se decepcionaram, por isso que depois gritaram: crucifica-o, crucifica-o. E queridos, não pense que nós talvez não gritaríamos assim, porque esse tem sido o nosso coração. Brincando aqui de manhã, talvez o nosso coração seja como de Jonas. Nós queremos que Nínive não seja salva, que ela seja exterminada, porque nós queremos de imediato a justiça. Mas nós não queremos o rei. E este rei que vem, queridos, ele diz no versículo 10, olha e preste atenção nisso. Para quem está estudando aqui, Josué vai entender. Na hora. Destruirei os carros de Efraim. Peraí. Efraim é o povo de Israel. Peraí, o rei vai vir para destruir os carros de Efraim? E os cavalos de Jerusalém? Vai destruir os cavalos de Jerusalém? E o arco de guerra será destruído. Peraí, como pode um rei vir para o seu povo e destruir as armas do seu povo? E ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, do Eufrates até as extremidades da terra. Para quem estudou Josué aqui sabe, quando o povo entra na terra prometida, eles não lutam com a força do seu braço, mas eles lutam na total dependência de Deus. Na segunda guerra contra os do norte, Deus disse assim: amanhã, toda essa multidão como areia de exército vai estar morta. E eles morreram. Só que sobrou uma infinidade de carruagens e cavalos. E Deus disse, para nós é loucura: queimem todas as carruagens. E jateiem, cortem os tendões dos cavalos, todos. Deus, que loucura! O Senhor deixou um arsenal para nós conquistarmos toda a terra. Mas Deus disse: vocês têm que confiar em mim. Então, quando o rei veio para destruir a força que nós acumulamos, que são coisas dessa terra, e não confiar nele. Quando Cristo vem realmente habitar na nossa vida, ele vem destruir as armas que nós nos apropriamos desse mundo. Quando nós confiamos em Deus, ele vem para destruir toda a nossa força, para nós dependemos da força dele. É por isso, querido, que tem tribulação na sua vida. É por isso que tem dor na sua vida. É por isso que tem guerra na sua vida. Para você desarmar-se dessas armas que o mundo lhe dá, para você se apropriar de Cristo. Para você se apropriar do rei e das suas armas. E isso, queridos, envolve humilhação. Isso envolve dependência de Deus. E quando o rei vem, ele vem fazer isso com o seu povo. Ele vem quebrar essas armas para que o povo dependa dele. Então a mensagem principal de Zacarias está aqui no versículo 10. O reino de Deus não será estabelecido de acordo com os princípios terrenos. A igreja do Senhor não pode viver de acordo com os princípios terrenos, mas tem que viver de acordo com os princípios do alto. E é isso que o Senhor requer dos seus. E a partir do versículo 11 nós vemos o que Deus requer dos seus. O Senhor requer de nós fé amorosa, que confie no seu agir, recebendo e dependendo da sua obra de libertação. Ele me libertou para eu viver por fé, para eu viver na dependência dele. E queridos, isso não é fácil, mas é fácil sim, quando nós falamos e temos uma relação pessoal com Deus. E aqui eu abro um parênteses, fazendo uma pergunta: você conversa com Jesus? De verdade? Você tem conversas diárias com o Senhor Jesus?
Você levanta e dorme e vive o dia inteiro pensando nele, conversando com ele, desabafando com ele, pedindo forças para ele, se apropriando das suas palavras. O nosso cristianismo tem que ser relacional. E quando ele é relacional, meus irmãos, nós passamos a andar diferente nessa vida. Nós passamos a ser humilhados, sim, mas ao mesmo tempo depender da sua força. E aí nós passamos a confiar na sua restauração, como ele diz no versículo 11. Olha que lindo esse versículo. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, que não havia água. O que Deus está declarando aqui ao seu povo? Eu restauro vocês. Eu restauro vocês. Confiem na minha restauração. Eu restauro o meu povo. E olha o versículo 13 e o versículo 15. Porque para mim curvei Judá como um arco e enchi de Efraim. Suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os filhos, ó Grécia. Isso aqui tem duas vertentes. E é lindo. Historicamente, aqui ele está falando da Grécia. E é Grécia mesmo. Historicamente, o que aconteceu? Quando, no ano 330, Alexandre morreu, depois de 3 anos de guerra, né? Morreu. O seu reino foi dividido em 4. E agora me fugiu o governador. Etíoco Epifânio. Foi o governador que ficava na região do Egito e Síria. E quando o Império Romano estava crescendo, então este governador, esse general, começou a inferir ali sobre os povos a cultura grega. E começou a minar as religiões, incluso a judaica. E ele foi ousado a ponto de pegar uma porca e sacrificar no altar dos judeus. Mas nós bem sabemos pela história que ali se levantou um homem chamado, acho que é João Macabeu, eu esqueci de... Judas Macabeu, que se levantou e por 100 anos quase os judeus ficaram independentes naquela região. Mas isso não aponta tão somente para esse fato histórico, mas o renovar as suas forças de chamar para lutar, queridos, nos é apropriado até aqui. O Senhor nos restaura a força para nós lutarmos. E por último, nos versículos 16 e 17, Ele nos chama a nos render a Ele. Nos versículos 16 e 17, o Senhor agora se torna o pastor que cuida do seu rebanho. E é muito interessante isso, porque, como eu já disse aqui, e alguns pastores também, nós somos ovelhas. E por que Jesus falou que nós somos ovelhas? Porque ovelha, queridos, eu não sei se alguém aqui já cuidou de ovelha. Eu não cuidei, mas eu morava do lado, lá na Inglaterra, de um campo que tinha algumas ovelhas. É um bicho barulhento. Acordava a gente 5:30 da manhã com os barulhos. É um bicho desastrado. É um bicho sujo. Eles são bonitinho, branquinho, mas já chegou perto de uma ovelhinha? É suja. É um bichinho que faz barulho, é um bichinho cego, que se deixar come besteira e morre. Se não cortar, ele cai e não levanta. É um bichinho duro de lidar. E Jesus falou que a gente é ovelha. Mas o pastor ama essas ovelhas. E ele fala que as ovelhas ouvem o pastor e as seguem. Eu até me lembro de um videozinho há um tempo atrás que eu vi o pessoal na Nova Zelândia, que é o local onde se tem ovelhas. E eu acho que é um teste que o pessoal faz ali para os guias. Aí tem uma moça lá gritando, igual doido. O vídeo começa assim, né? Uma mulher gritando, as ovelhas ali, na boa, nenhuma levanta a cabeça. Aí chega outra, aí chega um senhor de galocha, um pastor que você já vê que ele é pastor, né? Porque está sujo, tem que lidar com as ovelhas. Só dá uns berros, de repente o vídeo aparece uma multidão de ovelhas. E é a ovelha que não acaba mais. É o pastor que chama as suas ovelhas. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E aqui o pastor chama as suas ovelhas e ele diz que ele salvará o seu rebanho como ovelhas indefesas, mas ele cuida dessas ovelhas. E a terra, agora, que é a sua coroa, o seu povo é a joia da sua coroa. Você já pensou nisso? Que Deus está te burilando, te aperfeiçoando nessa terra, para você fazer parte da coroa dele?
Você está compreendendo que todas as esferas da sua vida é para te humilhar, para te tirar as escórias, para você ser colocado na joia, na verdade você já é joia preciosa dele, mas para você ser encaixado na coroa dele, como escolhido pelo seu amor? Se a gente pensar nisso, querido, o olhar para a nossa esfera de vida muda. A minha dependência do Senhor muda, porque o Senhor está me quebrando. O Senhor não erra em me ajuntar com uma pessoa. O Senhor não erra em me colocar numa família. O Senhor não erra em me colocar nessa nação. O Senhor não erra em colocar-me nessa igreja. O Senhor não erra em me colocar no meu emprego. O Senhor não erra em fazer o que Ele quiser com a minha vida. Porque Ele está me forjando como joia preciosa para ser colocado na sua coroa. Mas o foco central, para a gente finalizar, não é na pessoa do povo. É naquilo que Cristo fez. Porque, como eu disse, há dois cenários nesse episódio aqui. O foco central é a vinda de Cristo. E tudo isso que acontece a partir do versículo 9 aponta para o que Ele fez. Porque Cristo Jesus, a sua vinda, aponta para a vitória do pecado, contra o pecado. A vitória sobre o pecado conquistada pela sua morte e ressurreição. O rei messiânico é o justo salvador, mas também um afligido, aquele que veio de forma humilde para nos substituir. O seu triunfo, destacado dos versículos 11 a 15, são expressos contra o pecado. Cristo Jesus triunfou contra o pecado, que nos afligia, que nos aprisionava. E a cruz é o instrumento da sua conquista. E foi uma vitória implacável. E no versículo 11, ele afirma que por causa do sangue da aliança, Ele tirou os cativos da cova. Por que Ele nos restaura? Por conta do seu sangue. E a vitória foi alcançada mediante o sacrifício vicário. E cremos no Senhor. E a salvação começa na nossa vida quando deixamos o mundo e passamos a confiar no Senhor, que nos perdoou. Dos versículos 12 a 15, ele mostra o que Cristo faz. E olha que maravilhoso agora essa perspectiva no que Cristo faz, olhando para o versículo 12 a 15. Ele nos reúne, Ele nos perdoa, Ele nos revigora, Ele nos nutre com a sua palavra e nos envia de volta para o campo de batalha. É assim que o Senhor faz, queridos. Como eu disse em outras semanas, seria tão bom, talvez para nós, a gente converter e ir para o céu, né? E se livrar daqui. Mas o Senhor nos deixa aqui, queridos, para este campo de batalha, para Ele ser evidenciado, para Ele ser glorificado. E Ele exige de nós uma vida militante de luta contra a carne, contra o mundo e contra o diabo, por meio da fé em Cristo Jesus. E o que Ele promete? Os versículos 16 e 17, para irmos para a conclusão. Ele nos promete glorificação. Você já imaginou, querido? Eu não sei qual que é a sua luta. Eu não sei o tamanho da luta que você tem contra o seu coração, que é a maior luta que você enfrenta todos os dias. Contra os seus pecados domésticos, que você não consegue se livrar deles. Contra a inconstância. Eu não sei quais são as suas lutas dentro do seu lar. Eu não sei quais são as suas lutas no seu emprego. Eu não sei quais são as suas lutas, queridos, o que passa na sua mente. Mas uma coisa eu tenho, declarando aqui pela palavra de Deus, essa luta já tem um fim decretado. A sua vida, como o reverendo Antônio disse aqui hoje, olhando para o texto de Tiago, ela é como uma nuvem. E o que é a sua vida de luta aqui, mediante a uma eternidade sem essa luta? A eternidade deve nos encorajar, queridos, a não somente fazer como nós olhamos aqui de manhã, que é nos entristecer e pedir perdão e sacrificar ao Senhor, mas mudar. Fazendo aqui, mais uma vez, eu esqueci o nome do termo, spoiler, de Juízes, que a gente vai começar no mês de janeiro, o estudo de Juízes. Uma das questões aqui do povo é que quando o povo ouviu no capítulo 1, no início do capítulo 2, a respeito da sua posição que estava ofendendo a Deus, o povo só se entristeceu e ofereceu sacrifício, mas o povo não mudou. E nós somos chamados a esta mudança, porque seremos glorificados. Então eu digo, Senhor, eu já recebi do Senhor, eu já ainda não. O Senhor já prometeu glorificação, então me ajude agora a mudar a minha postura. Me ajude agora a amar aquilo que o Senhor me deu, a ter forças. E Ele disse que salvará o seu rebanho. Nós já pertencemos a esse reino de paz, queridos.
Nós já pertencemos a este reino de paz. É possível sim você se apropriar de paz nesta vida, de uma paz que consola o teu coração. É possível você se apropriar da paz do Senhor, que lhe ajuda na força dele a você exercer aquilo que nós, olhando para Mateus, o Senhor mais quer ver na nossa vida. O maior ato externo que Deus quer ver na nossa vida é o estabelecimento do perdão, de pedir perdão e de ser perdoado. Porque isso expressa que eu sou totalmente dependente dele e que eu confio no seu agir. O maior ato externo que o Senhor quer ver de nós é aquilo que Cristo fez por nós. Pedir perdão e ser perdoado, e não há nada melhor do que viver debaixo dessa paz. Dessa paz de uma vida ativa que glorifica o Senhor. Então eu lhe encorajo, querido, a você se apropriar verdadeiramente, usufruindo dessa paz desse reino eterno, que já é o nosso destino. Eu sei que o pecado nos impede de usufruir totalmente dessa paz, mas nós podemos pedir hoje ao Senhor, agora ao Senhor, o perdão, pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ter o Senhor Jesus como o meu, não só melhor amigo, mas eu quero ter o Senhor como o meu Senhor, o Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor estabeleça, ó Pai, comigo, esta aliança que já foi estabelecida na cruz, e no momento que eu abrir a minha boca aqui, confessando o Senhor, mas eu quero, Senhor, forças para viver. Ó Deus, se a minha casa, ó Deus, eu enfrento problemas, que eu possa servir, que eu possa da força do Senhor, da confiança no Senhor. Ó Senhor, está difícil no meu emprego, eu não consigo testemunhar do Senhor, mas me unge, ó Deus, de gratidão, me unge de coragem para ser uma testemunha do Senhor ali. Ó Pai, me ajude a servir no local onde o Senhor me colocou, na igreja do Senhor. Me ajude a ser um servo, uma serva que viva todos os dias na dependência do Senhor, crendo que todos os inimigos que se levantam contra o Senhor já têm o juízo declarado. Eu não devo olhar para este mundo, eu devo olhar para o Senhor. Eu devo olhar para aquele que já veio e voltará. É isso que Zacarias chama o povo, porque chamar o povo a reconstruir, queridos, o templo era a primeira fase. Mas o que o Zacarias chama é que o povo confie verdadeiramente em Deus. Eu disse no início da minha pregação, na verdade da introdução, que todos os dias, em todos os meios, eu e você somos inundados com a mesma fala: confie em você. Confie em você. Ou você está sendo prejudicado, prejudicada. Viva os seus sonhos. Não, querido. Confie em Deus. Renda-se a Deus. Confie já hoje no juízo dele sobre todos aqueles que se levantam contra ele. Dependa do Senhor hoje. E eu digo, querido, tome uma posição hoje diante do Senhor. Eu até ia fazer uma brincadeira saudável aqui para nós. Pare essa semana. Sério, pare essa semana. Esta semana, não sei se você vai estar aqui semana que vem para falar comigo. Mas eu queria fazer um teste com você. Hoje nós temos todos os meios que nos impedem de ter uma vida de comunhão com Deus. Celular, Netflix, televisão e outras coisas. Mas pare esta semana, de usar qualquer meio de distração. Te faça um teste hoje. E esta semana busque fazer aquilo que talvez você não tenha conseguido fazer ou você deixou de fazer. De conversar com Deus. De gastar um pouco mais de tempo com Deus. De gastar um tempo mais com seu filho, com a sua filha, com seu esposo, com a sua esposa. De conversar. De reverberar essas palavras. E volte semana que vem para falar. Para nós juntos olharmos e dizer: Senhor, como foi boa essa semana. Não livre de problemas, mas onde eu pude descansar no meu coração. Porque eu passei a confiar mais e conversar mais com meu Deus. Faça esse desafio para você. Eu poucas vezes fiz isso aqui na igreja. Mas eu estou falando, queridos, porque Deus tem me abençoado nesse desafio pessoal na minha vida. E tem sido notório. E tem sido bom olhar e depender do Senhor. E tem sido bom conversar com o Senhor ainda mais.
E tem sido bom passar por lutas, mas não me atendo às lutas, mas ao Senhor. Confie em Deus. E Ele certamente ajudará o seu povo. Certamente Ele é o muro da proteção, a fortaleza que cuidará de cada um dos seus. Ele fará isso para toda a eternidade. Vamos orar? Senhor, Tu estás aqui. Tu estás aqui. E habita entre nós. E habita em nós. Conheces, ó Deus, cada passo da nossa vida, cada área da nossa vida. Nós finalizamos mais um ano, ó Deus. E se olharmos especificamente para este ano, nós podemos declarar que o Senhor foi muito misericordioso para conosco. Pai, nos ajude a confiar mais no Senhor. Se faça presente, ó Deus, na nossa vida, nos ajudando na nossa fraqueza, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a olharmos mais e contemplarmos mais para aquilo que o Senhor prometeu, para aquilo que o Senhor já fez. Nós olhamos, ó Deus, para a história e nós podemos asseverar que o Senhor, aquilo que o Senhor declarou, o Senhor fez e o Senhor fará. O Senhor prometeu cuidar de nós, ó Deus, e o Senhor tem feito isso. O Senhor jamais quebrou a sua aliança, nós quebramos todos os dias. Nos ajude a confiar mais no Senhor, a nos rendermos verdadeiramente ao Senhor. Que o Senhor seja, ó Deus, senhorio em todos os atos da nossa vida. Para que quando, ó Deus, formos afligidos por este mundo, possamos contemplar o Senhor, possamos contemplar a sua proteção, o seu juízo sobre os ímpios. Quando contemplarmos, ó Deus, as aflições, que possamos, ó Deus, descansar no Senhor, pedir forças ao Senhor. Quando os desafios nos forem propostos, ó Deus, que possamos, na força do Senhor, superá-los. Ó Deus, o povo que confia em Ti é um povo que avança, é um povo que se humilha, e nós precisamos disso. Nós precisamos, ó Deus, como famílias, como indivíduos, como igreja do Senhor, como denominação, como crentes, a exercermos mais os dons que o Senhor nos deu, os talentos, ó Pai. Mas obrigado porque Cristo Jesus veio. Obrigado porque Ele nos substituiu naquela cruz e Ele venceu o pecado de uma vez por todas. Obrigado porque a força que temos não é nossa, mas é dada pelo Senhor. E que nós não possamos, ó Deus, ser negligentes com aquilo que recebemos de graça de Cristo Jesus. Obrigado porque já temos a vida eterna, porque já nos é garantido o reino dos céus, porque recebemos graça e misericórdia do Senhor, enquanto os ímpios receberão só juízo. O seu tempo, ó Deus, se extingue a cada dia, e o seu juízo é real, e ele viria sobre nós, ó Deus, sobre nós. Mas algo que nós não podemos compreender, o Senhor nos tirou, ó Deus, da ira dos próprios Deus. O Senhor nos tirou, ó Deus, de receber esta ira. O Senhor nos amou. Não sabemos porquê, mas o Senhor nos amou. Então nos ajude a viver de acordo com este amor que nos alcançou. Nos ajude a confiar em Ti. Renove o nosso coração. Renove o coração de cada homem, de cada mulher aqui, ó Pai, de cada família, de cada jovem. Que o Senhor possa, ó Deus, encorajar-nos a tomar uma postura de pedir perdão, de viver, ó Deus, debaixo da sua graça, de viver, ó Deus, em conformidade a Cristo Jesus, o nosso Rei, para sermos encontrados fiéis quando o Senhor nos chamar, ou se o Senhor voltar na nossa geração. Te louvamos porque a sua palavra é viva, é verdadeira e jamais volta atrás. Louvamos a Ti hoje e para todos sempre. No nome de Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém. E agora, amados irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno do nosso Deus e Pai, que as consolações, o poder, a força do Santo Espírito de Deus estejam sobre vós, irmãos e irmãs, hoje e para todos sempre. Amém.